O nosso vídeo de hoje vai ser sobre parábolas. Parábolas não são desconhecidas para você. Você deve ter visto muitas parábolas no ensino médio. Elas aparecem quando você estuda a função quadrática. Neste vídeo, nós vamos um pouco além do que você viu naquela época. Vamos ver uma definição de parábola que eu não sei se você conhece. Vamos escolher um ponto chamado F, um ponto qualquer do plano. Vamos dizer que esse ponto é o foco, é este ponto aqui. Vamos escolher uma reta e dizer que esta reta é a diretriz. Aqui está a reta diretriz nesta figura. Agora você tenta achar todos os pontos possíveis P que satisfazem a seguinte condição. A distância de P ao foco F que você escolheu é igual à distância de P até a reta diretriz. Na figura, esta distância é chamada de D. Aqui o ponto P, a distância dele até o foco é igual à distância do P até a reta diretriz, a mesma distância D. Lembrando que distância de ponto a reta nós tomamos por um segmento perpendicular à reta. Todos os pontos desta parábola satisfazem esta igualdade. É isto que define uma parábola. Aqui na figura nós temos a mesma condição escrita de maneira um pouco mais formal. D de P até F é igual a D de P até L. A segunda linha está simplesmente dizendo que a distância do ponto P até a reta L é a distância entre o ponto P e o ponto P', onde o ponto P' é a interseção desta reta perpendicular a L, que passa por P, com a reta L. Outros nomes interessantes. O vértice da parábola, aqui na figura, chamado de V, é o ponto da parábola que tem a menor distância possível até a diretriz. Este ponto V, o vértice da parábola, é exatamente o ponto médio do segmento que vai do foco até a diretriz, o segmento perpendicular à diretriz, que vai do foco até a diretriz. Esta reta inteira que contém o foco e o vértice é chamada de eixo focal da parábola. Nosso próximo passo agora é escrever a equação desta parábola, mas esta figura não está boa, a parábola está meio inclinada. Vamos fazer o seguinte, vamos trapacear. Vamos arrumar a parábola, definindo agora o eixo x e o eixo y de maneira que o vértice coincida com a origem. Esta é a parábola mais fácil de descrever através de uma equação. Nada mudou entre esta figura e a figura anterior. Este aqui é o ponto P, cujas coordenadas nós vamos chamar de x e y. Vamos dar um nome à distância entre o foco e o vértice. Esta distância vai ser Pzinho, um P minúsculo. Esta distância é igual à distância entre o vértice e a diretriz. Então, o Pzinho também aparece aqui. Com isso, as coordenadas do foco passam a ser 0, Pzinho. Este ponto aqui da diretriz, que na outra figura era chamado de P', agora vai ter como coordenada x o mesmo x do ponto P, genérico aqui em cima, e como coordenada y, o valor menos Pzinho, já que ele está a uma distância de P abaixo do vértice. Usando a definição da distância entre dois pontos,
nós escrevemos essa igualdade desta maneira aqui embaixo. Verifique bem, coordenadas de P menos as coordenadas de F, eleva ao quadrado, soma, raiz quadrada, mesma coisa com as coordenadas de P, coordenadas de P', toma a diferença, eleva ao quadrado, soma, tira a raiz quadrada. Arrumando as expressões dentro das raízes quadradas, nós chegamos a esta igualdade. Vamos elevar os dois lados da igualdade ao quadrado. As raízes quadradas vão desaparecer. Deste jeito. Agora vamos desenvolver estes dois quadrados aqui, usando produtos notáveis. Chegando a esta igualdade. Rearrumando tudo, simplificando o que pode ser simplificado, vamos ter esta igualdade. Como Pzinho, que é a distância entre o vértice e a diretriz, ou entre o vértice e o foco, é diferente de zero, nós podemos dividir os dois lados da equação por 4p. Chegando a esta igualdade, que deve parecer familiar para você, y igual a alguma coisa vezes x ao quadrado. Esta é a equação da parábola com vértice na origem, que você já deve ter visto no ensino médio, com exceção deste pezinho aqui. No ensino médio, você estava acostumado a ver a equação da parábola com vértice na origem deste jeito, y igual a azinho vezes x ao quadrado. Na verdade, este azinho tem informação importante sobre a parábola, além de dizer se a concavidade da parábola era para cima ou para baixo. Se o azinho for positivo, como é o nosso caso aqui, a concavidade da parábola é para cima. Se azinho for negativo, coisa que não acontece neste exemplo, a parábola tem concavidade para baixo. Mas dentro desse azinho existe a informação sobre Pzinho, que é a distância entre o vértice e a diretriz, ou também entre o vértice e o foco. Esta é a equação da parábola que nós vamos usar para parábolas que têm o vértice na origem. Um exercício interessante que você pode fazer no GeoGebra é dar valores diferentes para esse Pzinho nesta equação e verificar o que acontece com a forma da parábola à medida que o Pzinho varia. Um exemplo. Eu mostro para você esta equação, y igual a 1/8 de x ao quadrado, e peço para você me dizer tudo sobre esta parábola. Este 1/8 vai ser igual a 1 sobre 4p. Logo, o valor de p vai ser 2. O vértice está na origem, porque até agora nós só sabemos mexer com parábolas que têm o vértice na origem. O fato de nós termos descoberto o valor de Pzinho nos permite calcular as coordenadas do foco. O foco vai estar a uma distância de 2 acima do vértice, coordenadas 0, 2. A reta diretriz, que nós vamos chamar de L, vai passar a uma distância de 2 abaixo do vértice. Vai ser esta reta horizontal que tem como equação y igual a menos 2. E a parábola? Bem, a parábola vai ter pontos que estão à mesma distância de F e de L. A nossa parábola mal esboçada vai ter mais ou menos esta forma. Este esboço certamente está errado. Enquanto este ponto pertence à parábola, o ponto 4,2 satisfaz essas equações, o ponto 3,1, que pelo desenho parece que pertence à parábola, não satisfaz essas equações, pois 9/8 não é igual a 1. Esta curva estaria um pouquinho acima do y igual a 1. A mesma coisa aqui para menos 3, desiste.
não precisa desenhar a parábola à mão. Isso é só um esboço. O importante aqui é olhar para a equação, descobrir o valor do pezinho, a partir daí saber as coordenadas do foco e a equação da diretriz. E se a parábola tiver a concavidade para baixo? Temos ainda o vértice na origem. As coordenadas do foco agora mudam. A distância entre o vértice e o foco continua a ser pezinho. As coordenadas do foco agora passam a ser 0 menos p. E a equação da diretriz, já que a diretriz agora está acima do vértice, afastada do vértice de uma distância p, vai ter a equação y igual a p, positivo agora. Se você fizer aquela mesma igualdade, aquela mesma equação que diz que a distância do ponto genérico P ao foco é igual à distância do ponto genérico P à diretriz, ou mais especificamente ao ponto P', tomando aqui um ponto PXY qualquer, você vai desenvolver basicamente do mesmo jeito que nós fizemos antes e vai chegar a esta igualdade, que eu vou escrever deste jeito: y igual a menos 1 sobre 4p, x ao quadrado. Nenhuma novidade aí. Um outro exemplo. Alguém me diz que o foco de uma parábola tem essas coordenadas, 0 e menos 5 meios. E o vértice desta parábola está na origem. Aqui está o vértice. Com estas coordenadas, o foco vai estar abaixo do vértice. Logo, a parábola vai estar com a concavidade para baixo e vai ter a equação da forma y igual a menos 1 sobre 4p vezes x ao quadrado, onde p é a distância entre o vértice e o foco. A distância entre estes dois pontos é simplesmente a diferença entre as coordenadas y. A distância é 5 meios. E nós sabemos que a uma distância pzinho acima do vértice passa a nossa diretriz. A diretriz vai ser uma reta que tem como equação y igual a 5 meios. E a equação da parábola nós conseguimos colocando 5 meios no lugar do pezinho. E vamos chegar então a esta expressão: y igual a menos 1/10 vezes x ao quadrado. Alguém me dá esta equação aqui e me diz que isto é uma parábola e pede para que eu coloque esta expressão na forma da equação de uma parábola como nós vimos, com uma pequena diferença que eu vou mostrar. O primeiro passo é isolar o y. Esta expressão do lado direito tem coeficientes pares. Vamos colocar este 2 em evidência. Aí está. Entre parênteses, nós temos agora uma expressão que poderia muito bem ser um produto notável, o quadrado de uma diferença. Vamos tentar escrever isto na forma de um produto notável já expandido. Aqui temos o quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo. E aqui é o quadrado do segundo. Se 2 vezes o primeiro vezes o segundo é 6x, e o primeiro é x, o segundo tem que ser 3, para que 2 vezes 3 vezes x dê 6x. O segundo ao quadrado vai ser 9. 3 ao quadrado, 9. Como eu somei 9 aqui, eu preciso subtrair 9 para não alterar a verdade da igualdade. Agora eu posso escrever esta parte da expressão como sendo x menos 3 ao quadrado. O mais 8 menos 9 continuam ali. Simplificando tudo, eu chego a esta expressão,
decidi logo multiplicar o 2 pelo x menos 3 ao quadrado e o 2 vezes o menos 1, que é o resultado desse mais 8 menos 9. Passando o menos 2 lá para o lado do y, eu chego a esta equação. Temos coisas diferentes aqui. Nós havíamos visto parábola com esta equação. O que aconteceu é que agora eu tenho este mais 2 sendo somado ao y e este 3 sendo subtraído do x. Isto ainda é uma parábola, mas o fato de haver esses dois números associados ao y e ao x diz que o vértice não é a origem. Na verdade, o vértice desta parábola vai ser o ponto 3 menos 2, que são justamente os números que estão sendo subtraídos de x, aqui x menos 3, e de y. Y mais 2 nada mais é do que y menos 2. Vamos ver isso no geral. Vamos ver o que aconteceu usando duas parábolas como exemplo. A primeira dela tem a forma que nós vimos no início do vídeo, y igual a 2x ao quadrado. Tudo sobre ela está aqui do lado esquerdo, y igual a 2x ao quadrado. O vértice é o ponto 0, 0, o foco é 0, 1 oitavo, a diretriz dela passa aqui embaixo em y igual a menos 1 oitavo. O eixo de simetria dela é a reta vertical x igual a 0. Tudo isso está de acordo com o que nós vimos no início do vídeo. Este 2 aqui é 1 sobre 4p, que nesta figura ele acaba chamando de azinho só para confundir, mas ignore isso. Ok. Imagine agora que esta parábola foi deslocada 2 unidades para baixo e 3 unidades para a direita. Houve um deslocamento de menos 2 na direção y e mais 3 na direção x. O vértice passa a ser agora o ponto 3 menos 2. Isto altera a equação da parábola deste jeito. O deslocamento na direção y, que foi de menos 2, faz com que nós somemos 2 ao y. O deslocamento na direção x, que foi de mais 3, faz com que 3 seja subtraído da variável x. De maneira geral, chamando este mais 2 de menos k e chamando este menos 3 de menos h, o novo vértice vai ser o ponto de coordenadas h e k, 3 e menos 2. E todas as outras características importantes da parábola, o foco e a diretriz, ficam deslocados destes mesmos valores h e k. Então, o foco agora, em vez de ter coordenadas 0, 1 sobre 4a, agora vai ter coordenadas h, k mais 1 sobre 4a. A diretriz, por sua vez, agora tem equação y igual a k menos 1 sobre 4a. Lembrando que k no nosso exemplo é menos 2. Para chegar à diretriz, eu preciso descer uma distância que corresponde a 1 sobre 4a. Voltando ao nosso exemplo, então, nós encontramos esta equação, que representa uma parábola cujo vértice não está na origem, mas sim no ponto 3 menos 2. Para calcular o valor de Pzinho, nós agimos como antes. 1 sobre 4Pzinho é igual a 2. Quanto vale o P? E nós temos que 8P igual a 1. Logo, P vale 1 oitavo.
Confira. A concavidade desta parábola é para cima ou para baixo? Como este número 2 é positivo, a concavidade é para cima. Isso significa que o foco vai estar acima do vértice. Quais são as coordenadas do foco? Bem, o x do foco é igual ao x do vértice, 3. Mas o y do foco vai ser calculado usando o y do vértice somando o valor do pezinho, mais 1/8. O que nos dá as coordenadas 3 menos 15/8. Então, o foco está em algum lugar aqui. E a diretriz vai ter a equação y igual a o y do vértice menos o mesmo pezinho, que vai nos dar a reta y igual a menos 17/8. E a nossa parábola vai ficar parecida com isto. Se você quiser, calcule as coordenadas do ponto onde a parábola cruza o eixo y, as coordenadas dos pontos onde a parábola cruza o eixo x, nada mais são do que as raízes da equação de segundo grau, coisa que você já sabe fazer, e pronto. Agora, uma novidade para você. Parábolas cuja concavidade são para a direita ou para a esquerda. Parábolas cujas diretrizes são verticais. No PDF linkado na descrição, o capítulo 15 fala das parábolas que nós vimos até agora. O capítulo 16 faz a mesma coisa com estas parábolas, por assim dizer, deitadas. A condição é exatamente a mesma. Qualquer ponto P nesta parábola vai estar à mesma distância do foco que da diretriz. O desenvolvimento da equação vai ser o mesmo. No caso simples em que o vértice está na origem, a equação vai ser esta, x igual a 1/4pzinho y ao quadrado. E aí você percebe, desta vez, quem está ao quadrado é o y, não o x. O pzinho agora é uma distância horizontal entre o vértice e o foco, que é igual à distância entre o vértice e a diretriz também. O fato do coeficiente do y ao quadrado ser positivo diz que a concavidade da parábola está para a direita. Daqui nós concluímos, então, que as coordenadas do foco vão ser pzinho 0 e a equação da diretriz vai ser x igual a menos pzinho. Da mesma forma que antes, se você deslocar o vértice da parábola da origem agora para um ponto de coordenadas HH, a equação da parábola muda e passa a ter aqueles termos H e K subtraídos respectivamente de x e de y. O novo vértice vai ter as coordenadas HK, o foco vai ter o x dependendo do valor de H, a diretriz também vai depender de H. Lembrando que nesta figura, por algum motivo, eles, em vez de usar Pzinho, usam Azinho. Mas o raciocínio é o mesmo. O que acontece aqui em relação às parábolas que nós vimos antes neste vídeo é que o papel do x e o papel do y foram trocados. Agora é o y que está ao quadrado e o x não. E agora você tem condições, então, de entender e fazer os exercícios dos capítulos 15 e 16 do PDF linkado na descrição. Bom estudo para você e até o próximo vídeo.